Vamos ler a carta aos Hebreus. No capítulo 1, versículo 1, diz assim, versículo 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você, pois, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você, e outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas a respeito do Filho ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos vivendo este momento, que, ó Deus, foi começado num lugar de recepção de uma pensão, com o encontro, ó Deus, de pouquíssimas pessoas que resolveram fazer um culto nesta cidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque daquele culto geraram os frutos que conhecemos, e posteriormente, da reunião ainda, daquela primeira reunião, surgiram novos frutos para a glória do Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por famílias históricas que puderam, Deus, nos proporcionar estar, ó Deus, hoje aqui. Obrigado, ó Deus, pela primeira congregação, na 13 de maio, pelo trabalho ali realizado, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelos outros lugares, da Dr. Saer, quase no Morém. Ó Deus, obrigado aqui pela Paulo Barbosa, um pouco mais à frente, e finalmente a compra deste terreno, para que aqui, ó Deus, fosse erguido um templo de adoração ao Senhor. E hoje, ó Deus, 100 anos depois, na iminência dos 100 anos, nós glorificamos o teu nome, porque podemos declarar o mesmo que Jesus declarou acerca da igreja: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O autor da carta aos Hebreus, eu me ponho entre aqueles que acreditam que Paulo tenha sido escritor, há várias correntes, mas o autor da carta aos Hebreus, ele começa a sua escrita dizendo: antigamente Deus falou de muitas maneiras
aos nossos pais. E a grande beleza que nós percebemos é que ele vai buscar informações, ou dizer, olha, isso não é coisa nova, não começou a acontecer agora, não foi semana passada. Ele está dizendo, antigamente, na nossa história, nós podemos revolver ou revirar a história, retrotrair na história, e nós vamos encontrar Deus se manifestando aos nossos pais. Nós temos aqui nesta manhã pessoas que estão aqui na igreja já na 5ª geração. Isso mesmo. 5ª geração daquela família, daquelas famílias que começaram um trabalho aqui. E essas pessoas podem, a semelhança de outras, mas podem, em especial, essas pessoas podem dizer, havendo Deus falado a nossos pais, aquilo que Deus revelou e cuidou dos nossos pais, dos quais esses últimos 35 anos, eu tive o privilégio de alguns acompanhar, de sentar, ouvir a história, de algumas realizações da igreja, da aquisição desse patrimônio aqui, da pregação, da participação da igreja, em inúmeras atividades aqui na cidade, no Palácio de Cristal, no Palácio Quitandinha, cantando no Natal da Catedral Católica de Petrópolis, na inauguração do museu dessa cidade, eu pude pregar, e em outros feitos dessa cidade. A igreja sempre está presente em toda a cidade e também na sua história. Mas havendo Deus cuidado dos nossos pais, falando aos nossos pais, seja desde o senador Paranaguá, um dos primeiros na reunião, a família Francione, a família Abreu, dentista Deoclésio de Abreu, a irmã Ernestina Francione de Abreu, casada com Deoclésio, citada ainda há pouco pelo irmão Oswaldo. Essas famílias, elas anteveram, elas olharam e pensaram, é possível começar algo e Deus sustentar ao longo de todo o tempo. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar, nas considerações feitas no capítulo 1, é que eles não fizeram para si mesmo. Ele diz, havendo Deus falado antigamente. Se você parar e olhar o Velho Testamento, Deus está dizendo, por exemplo, a Abraão, Abraão, sai da tua parentela e vai para uma cidade que eu vou te mostrar. Você pode seguir em frente. O Senhor vai me dar essa terra? Não. Mas você vai para lá. Deus diz a Moisés, sai do Egito e leva esse povo para uma terra que eu vou te mostrar. Esse povo vai ser meu? Diz, não, esse povo é meu, diz o Senhor. Você terá a missão de conduzir este povo. E assim Moisés o fez através do deserto, enfrentando dificuldades, e Deus se manifestando. E quando o escritor está dizendo, Deus se manifestou aos nossos pais no passado, ou seja, Deus colocou raízes sólidas para que a gente pudesse continuar a caminhada olhando para aquilo que Ele construiu no passado. Eu amo as passagens no deserto, quando Deus diz, por exemplo, a Moisés em Rafidim, diz assim, ele ajoelha, o mar está diante dele, e ele não tem saída, não há saída para ele, e ele então ajoelha e ele começa a clamar ao Senhor, e Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Irmãos, se Moisés não tivesse profundas raízes de experiências com Deus, ele teria olhado para o mar e provavelmente ele teria dito, não vou conseguir, não vai acontecer. Ele olha para o mar, ele escuta a voz de Deus dizendo, vai, diga ao povo que marche. Aquele que viu tantos milagres, tantas realizações no passado, ele tinha experiências tão sólidas que dariam a ele, essas experiências, condições de ele acreditar que Deus fosse capaz de abrir o mar. Quanto mais experiências você tem, mais sólida é a sua convicção de que Deus é capaz de agir. Não torna Deus mais capaz, mas torna mais capaz a sua compreensão a respeito do agir de Deus.
Eu imagino Moisés ouvindo aquela voz e imaginando o que Deus já havia feito no Egito, as 10 pragas no Egito, e ele olhando para o mar e pensando: Deus fez isso, por que ele não pode agora realizar isto? As experiências eram tão profundas que influenciavam-no a acreditar que Deus poderia realizar o que ele estava dizendo, que era abrir o mar. Quanto menos experiências você tem com Deus, quanto menos você ora, quanto menos você lê a Bíblia, mais dificuldade você tem de acreditar que Deus pode realizar algo. Você olha e diz: eu acho que isso não vai acontecer. Aliás, muitas vezes nós temos pessoas que estão ao nosso redor, estou dizendo nós, todos nós, inclusive eu, que eles não têm um projeto de vida. E às vezes o projeto de vida dele é estragar o seu projeto de vida. E você não se fortalece e fica olhando para essas pessoas. Esses dias a Alecimar me contou uma história que alguém da igreja contou para ela. Diz que 3 homens iam caminhando no deserto, numa dificuldade muito grande, e de repente, é uma história, eles encontraram uma lâmpada. E aí um pegou a lâmpada e disse: isso é uma lâmpada? Será que tem um gênio aqui dentro? Disse: deve ter. E esfregou a lâmpada e saiu um gênio na história. E aí o gênio olhou para os 3 e disse: pode pedir o que você quiser, cada um pode fazer um pedido. E aí olhou para o primeiro, e o primeiro se ajeitou, olhou para o gênio e disse: eu posso fazer um pedido? Disse: pode, o que você quiser, é livre. Eu quero ir para um lugar de riqueza, de muita riqueza, mas muita riqueza. E de repente o gênio olhou para ele foi embora, para um lugar de muita riqueza, foi desfrutar de muita riqueza. E o gênio olhou para o segundo disse: eu quero ir para um lugar muito bonito, ser dono desse lugar, onde tenha muita beleza, que eu fique extasiado com tanta beleza do lugar. E o gênio disse: tá bom, foi embora. O terceiro começou a chorar. E o gênio disse: agora é sua vez. Está chorando por quê? E ele disse: é que eu estou com saudade deles dois, o meu desejo é trazer os dois de volta. Tem gente que a oração dele é estragar a sua vida, que a vida dele é desfazer o seu sonho. Esses homens que a Bíblia está mencionando: Abraão, Moisés, quando eles atenderam o chamado de Deus, eles não atenderam para ter coisa alguma para si mesmo, mas atenderam, diz o escritor, para cumprir o mandado daquele que era dono de todas as coisas, Jesus. E aí diz o escritor: havendo Deus falado antigamente através dos nossos pais, aos nossos pais através dos seus servos, os profetas, hoje Ele tem falado a cada um de nós através de seu Filho Jesus Cristo. É em Cristo Jesus que nós hoje falamos com Deus. Quando um irmão ora e conta uma bênção, quando alguém aceita Jesus e vai para o ministério, quando alguém aceita Jesus e vai ser uma bênção no trabalho, no casamento, Deus continua se manifestando. E nós estamos aqui numa obra que não é nossa. Nós estamos trabalhando, mas essa obra não é nossa. Ela não pertence a gente. E o sucesso desta obra depende exatamente disto, de que ela não é nossa. Eu disse uma vez que quando um médico acaba a sua faculdade, ele vai para a residência e ele fica assessorado por médicos, por uma banca de médicos. E você vai fazer: eu quero ser um cirurgião. Ele começa ali, vai participar, vai ver os bons médicos, aqueles que são bambambãs naquilo ali, e ele vai acompanhando, até que chega um momento que diz: você está pronto.
pode ir. E eu vou fazer cirurgia sozinho? E isso, agora você vai ter a sua equipe, instrumentadores, anestesista, e você vai fazer o seu serviço. Pode ir, pode ir embora. Quando um arquiteto estuda, quando ele termina a faculdade, faz a colação de grau, entrega um diploma e dizem a ele: pode ir, você agora é um arquiteto. E ele dizia: eu vou projetar sozinho? Disse: isto, você está pronto, pode ir. E ele deixa a banca examinadora para trás e ele vai embora. Jesus, durante 3 anos e meio, chamou os discípulos e disse: senta aí, eu vou treinar vocês. E eles ficavam olhando, andando junto com Jesus. Jesus passou na porta da sepultura de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. E eles ficaram olhando aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus passou na entrada de Jericó, em Bartimeu. Jesus: que queres? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: que seja assim. E ele enxergou. E os discípulos ficaram olhando aquilo. Jesus ia caminhando, vinha a viúva de Naim. Jesus parou o enterro, estava ali o jovem. Jesus olhou para o jovem e disse: mancebo, eu te ordeno, fica de pé. E o morto ficou de pé. E os discípulos ficaram olhando. 3 anos e meio depois, Jesus disse para eles assim: agora vocês vão por todo mundo, podem ir. Eu imagino que os discípulos ficaram parados, eu imagino, olhando, dizendo: como é que a gente vai ressuscitar os mortos? Como é que a gente vai fazer os cegos virem? Como é que a gente vai colocar um aleijado de pé? Jesus olhou para eles e disse: eis que eu estou convosco. Vocês não vão conseguir fazer isso sozinhos. Eis que eu estarei convosco todos os dias. O cirurgião pode ir embora e começar a operar sozinho. O professor pode ir embora e começar a dar aula sozinho. O arquiteto pode ir embora e começar a projetar sozinho. O engenheiro pode ir embora e começar a construir sozinho. Mas o que Jesus mandou os discípulos fazerem, Jesus está dizendo: vocês nunca vão conseguir fazer sozinhos. Eu vou com vocês. Onde vocês forem, eu irei com vocês. Primeira Igreja Batista de Petrópolis. Jesus está nos dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Havendo Deus falado antigamente, lá no passado, Ele continua operando nesses dias e diz: e tudo é para Ele, e tudo é dele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Não tente fazer qualquer coisa sem Jesus. Por mais simples que pareça, não tente fazer sem Jesus. O segredo do reino de Deus é deixar Jesus estar junto, conduzindo você para te abençoar.